Podcor, o podcast do Correio do Povo do Paraná. Olá, boa tarde. Começamos mais um Podcor, né? Mais uma entrevista para vocês. Hoje eu estou aqui com a Joyce Fabrício, nossa diretora, né? Vamos fazer um bate-papo bem bacana. Joyce, conta pro pessoal quem é o nosso entrevistado. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. E o Jornal Correio hoje, o nosso podcast tem a honra de receber o deputado federal, candidato ao Senado pelo PL, Felipe Barros. Muito bem-vindo, um prazer ter você aqui conosco. Joyce, Emily, todos que estão nos acompanhando, é uma alegria estar aqui com vocês em Laranjeiras do Sul, visitando a cidade, visitando vocês aqui e batendo esse papo, nesse podcast gostoso. Então podem perguntar tudo. Muito bom. Por favor, Emily. Vamos lá, então. Você, né, a gente leu suas propostas, tem acompanhado você e tem falado muito sobre o crime que está avançando no Brasil, o crime organizado, né? E uma das suas propostas é combater esse crime organizado no Brasil, mas explica melhor para a gente, né, quais são as suas propostas para reduzir, né, e com foco aqui no Paraná também, né, no nosso estado. Esse é um assunto que ele está sendo debatido no Brasil inteiro, porque nós estamos vendo ao longo desses últimos anos o avanço das facções criminosas, do crime organizado, no Brasil inteiro. É claro que em alguns estados talvez isso fique mais visível, mas o Brasil inteiro, lamentavelmente, tem visto o avanço dessas facções criminosas. Aqui no Paraná, cito exemplos para vocês. Nós temos a nossa região litoral, que tem se desenvolvido, que o turismo está crescendo cada vez mais, mas, por mais contraditório que isso possa parecer, em Paranaguá, primeira cidade do estado do Paraná, a primeira paróquia do nosso estado é lá de Paranaguá, inclusive. Lá, lamentavelmente, se transformou, Paranaguá se transformou na primeira cidade mais violenta do Paraná e a 26ª mais violenta do Brasil, graças à presença das facções criminosas. Nós temos o Porto de Paranaguá, o segundo maior porto do Brasil, primeiro porto em importação de insumos agrícolas de todo o Brasil. Então, boa parte dos insumos agrícolas que os nossos produtores rurais se utilizam aqui no Paraná e no Brasil inteiro, chegam através do Porto de Paranaguá. Mas, infelizmente, as facções criminosas estão avançando cada vez mais. Aqui na região de fronteira com o Paraguai, nós temos a Tríplice Fronteira, por onde passam boa parte das drogas e das armas através do tráfico internacional. Então, nós estamos vendo ali também o avanço dessas facções criminosas, com desdobramentos, inclusive, na Polícia Federal, que descobriu recentemente que as facções criminosas estavam se utilizando dos mesmos mecanismos de lavagem de dinheiro que grupos terroristas como o Hezbollah, aqui presentes em Foz do Iguaçu, na região de Guaíra, Terra Roxa. Nós temos, para além disso, as facções criminosas se utilizando de áreas indígenas para cometer os seus crimes. Os criminosos paraguaios atravessam a fronteira, invadem áreas produtivas brasileiras, ganham certidão de nascimento brasileiro, Bolsa Família, e o tráfico internacional de drogas e armas se utilizam dessas áreas, que são protegidas pela FUNAI, pela lei, enfim, se utilizam dessas áreas para cometer os seus crimes. Então, as facções criminosas precisam ser combatidas com coragem. Como senador, eu quero votar, quero ser autor de leis para endurecer o combate ao crime organizado, para endurecer o combate às facções criminosas. O Paraná não pode ser um lugar onde as facções criminosas se sintam confortáveis em agir. Eles que vão para outros lugares. Agora, no Paraná, não. O Paraná é um estado herdeiro de homens e mulheres que trabalham, que enfrentam seus desafios, que têm valores, princípios, que guardam fé, né, e que trabalham muito. E nós precisamos construir aqui no Paraná um Paraná que nós não tenhamos mais medo e receio de ver os nossos filhos saírem de casa sem saber se eles vão voltar. Que a gente saia das nossas casas sem a preocupação de ter o nosso celular furtado, de ter o nosso carro roubado na rua. Então, é o endurecimento do combate ao crime organizado que nós precisamos fazer. E como eu sempre fiz ao longo dos meus 8 anos como deputado federal, desses 2 mandatos, eu sempre votei favorável ao endurecimento de penas para os faccionados, ao endurecimento do combate ao crime, e é isso que eu quero potencializar no Senado Federal. Felipe, ainda nesse caminho, a gente vê hoje uma discussão muito séria de como
os jogos eletrônicos, as bets, elas começam... É verdade. Não sabe onde termina uma coisa e começa a outra. Sim. E principalmente o endividamento das famílias no Brasil, mesmo naquelas que têm autorização para funcionar, me parece que o Congresso Nacional fez um desserviço ao país quando aprovou isso e não deu nenhuma estrutura, inclusive psicológica. O SUS está aí. Sim. A gente tem visto relato até de aumento de suicídio no país com relação a endividamento e ao jogo desenfreado, né? O que você pensa a respeito disso e aonde termina a ligação com o crime, aonde começa simplesmente uma regulamentação mais dura? Como é que a gente pode lidar com esse caso? É uma excelente pergunta, Joyce. E eu já digo para vocês de antemão, eu sou contra as bets. Portanto, eu sou favorável a que a gente aprove uma legislação no Senado e na Câmara acabando com as bets. Ou a gente acaba com as bets, ou elas vão acabar com as famílias brasileiras. Eu recentemente estava conversando com um grande empresário de Londrina, dono de uma rede de supermercados. E ele comentava comigo que de todos os funcionários dele, ele tem aproximadamente 4.000 funcionários, de 10% a 15% estão pedindo adiantamento do salário porque estão endividados por conta das bets. Então, eu sou favorável ao fim das bets. Perfeito. E outra coisa, vejam só como são, né, as coisas lá em Brasília. O Alexandre de Moraes, quando deu aquela decisão para suspender o Twitter no Brasil inteiro, em 24 horas a Anatel suspendeu o Twitter no Brasil inteiro. E nós ficamos sem o Twitter, o X. Eu não me lembro por quantos dias, mas 2 semanas, 3 semanas. Eu, nesse último mandato, já mandei mais de 30 requerimentos para a Anatel para retirar do ar pelo menos aqueles sites das bets ilegais. Os tigrinhos da vida, que o registro do site está lá na China ou em outros lugares e ninguém consegue rastrear para onde o dinheiro está indo. Sabe o que a Anatel me responde? Que não consegue fazer a retirada do site do ar. Mas para tirar o Twitter, eles tiraram em 24 horas. Por que não pode tirar um site ilegal de apostas que está endividando as pessoas, as famílias brasileiras? Então, eu sou favorável ao fim das bets. Muito bem. É uma questão muito da conveniência, né? Talvez as bets não estão patrocinando tantos... O Twitter não estava patrocinando tantas situações, tantos clubes, enfim. Assim como sou favorável também, porque é uma pauta que está parada no Senado, a legalização do cassino. Sou contra. Muito bom. Sim. E você tocou ali no Alexandre de Moraes, no STF. Pegando esse gancho, né, a gente sabe que você tem propostas também para que seja mudado, né, a forma como o STF está sendo conduzido, né, o tempo de permanência nos cargos, né, a carreira deles. E quando fala nessas mudanças no STF, o que exatamente você pretende alterar ou propor para que seja alterado? Emily, por onde eu tenho passado no estado do Paraná, a população quer saber o que iremos fazer em relação aos abusos e às arbitrariedades que alguns ministros do Supremo estão cometendo. Então, já digo de antemão, sou favorável e vou trabalhar pelo impeachment daqueles ministros que abusam das suas prerrogativas, que abusam do seu poder, como o ministro Alexandre de Moraes. Mas eu também defendo uma reforma do judiciário. Não basta só fazer o impeachment. Nós precisamos reformar o judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal. O que eu defendo? Em primeiro lugar, mandato para os ministros do Supremo. Não é compatível com uma república como a nossa um cargo vitalício. Não existe essa história de cargo vitalício. Não deveria existir, pelo menos. Então, eu defendo o mandato de 8 ou 12 anos no máximo para um ministro do Supremo Tribunal Federal. Defendo idade mínima para entrar. Defendo que seja juiz de carreira. Não pode ser o advogado do partido do presidente da República, né, o indicado para o Supremo Tribunal Federal. Nós temos quantos milhares de juízes de carreira no Brasil inteiro que podem ser escolhidos pelo presidente da República, sabatinados pelo Senado Federal, mas eu acho que nós precisamos colocar na lei que seja juiz de carreira, com uma idade mínima de, 60 anos de idade, porque já vai ter passado boa parte da vida, né, como magistrado, tem experiência, chega lá com uma certa bagagem. Então, esses pontos são os que eu defendo. Nós podemos ter outros tantos pré-requisitos para ingressar no Supremo Tribunal Federal. Eu defendo também que as competências do Supremo sejam reduzidas, para que o Supremo seja uma corte constitucional.
Hoje o Supremo virou juizado de pequenas causas. Todo mundo joga alguma coisa lá pro Supremo, o Supremo julga tudo e todos. Não é todo mundo, é só a rede. Só os amigos, né? Os amigos da corte. Só os amigos da... E frequentemente a gente vê o Supremo mudando o seu entendimento conforme a capa do processo. Pro Felipe eles julgam de um jeito, pro fulano eles julgam de outro, para você, Emily, vão julgar de outro, para Joyce de outro jeito. Então, eu defendo que o Supremo, e aqui não é ataque ao judiciário, mas é a gente decidir que Supremo Tribunal Federal nós queremos. Eu defendo que seja uma corte eminentemente constitucional, como ela nos Estados Unidos. Nesse sentido, o atual presidente propôs um código de conduta que, até onde eu sei, está parado lá. Eu, sinceramente, ele tem a impressão que a Corte do Brasil, a Suprema Corte, ela é uma filial da monarquia, que ainda não saímos do período da monarquia, que nós temos os reis instalados lá. Mas esse código de conduta já seria um avanço? Ou isso também é mais um paliativo? E quem define, controla quem é o Supremo, né? Como é que você vê isso? Olha como são as coisas. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, foi criado para ser o órgão de correição de todo o Poder Judiciário brasileiro. Quando o CNJ foi criado, o Supremo, depois de um tempo, exarou uma decisão dizendo que o CNJ é válido para todo o Poder Judiciário do Brasil, menos para o Supremo Tribunal Federal. Eu sou autor de um projeto de lei que busca impedir que os familiares dos ministros tenham processos no tribunal em que o seu parente está nomeado. Agora, gente, nós estamos falando do básico, do básico, do básico. Nós chegamos ao ponto de ter que colocar na lei aquilo que deveria ser o óbvio. Eu não precisaria, modesta parte, ter que fazer um projeto de lei dizendo que se eu sou um juiz e minha esposa é advogada, eu não posso julgar uma causa da minha esposa. Isso é o básico. Mas, infelizmente, os ministros do Supremo Tribunal Federal Brasileiro se acham, e hoje estão, de fato, acima da lei. A lei vale para nós. Para eles não é válida. Então, eu até reconheço o esforço do ministro Fachin, paranaense, curitibano, né, que tem tentado avançar com essa pauta do Código de Ética. É uma pauta importantíssima, mas, pelo que o noticiário tem divulgado, o ministro Fachin tem encontrado dificuldades em avançar com essa pauta. Então, inevitavelmente, não vai ser o Supremo Tribunal Federal que fará o Código de Ética. O Congresso Nacional terá que fazê-lo. Em especial o Senado daí. Em especial os senadores. O Senado que pode exatamente. Legislar sobre o Senado. Vamos lá. Então, é muito boa essa pauta, né? Eu acredito que você, como advogado ainda, né, Sim. gera uma inquietação maior ainda em relação a isso. Mas, passando à frente, né, também tem a questão de que a arrecadação, né, do nosso Paraná manda muito para lá, para Brasília, né, e volta muito pouco, né, sobre o que para investir no Paraná e o que você pretende fazer lá em Brasília, né, para que voltem mais recursos para o Paraná, né, para o nosso estado, e como você pretende construir essa força política com os demais senadores e com os deputados federais, né, para mudar esse pacto federativo? Duas excelentes perguntas. Eu vou dar um exemplo. A cada R$1 que o Paraná manda para Brasília, Brasília devolve para a gente, em média, 30 centavos. O resto vai para os estados do Norte e Nordeste ou se perde na corrupção de Brasília. Não estou criticando o Norte e Nordeste, nós somos um país só. Mas eu defendo que o valor que o Paraná recebe de volta de Brasília seja maior. Sim. O Paraná trabalha, manda o dinheiro para Brasília, só que Brasília não devolve esse dinheiro em investimento para a gente. Devolve só... 10 por 1, né? Exatamente. Então isso é um absurdo. Um outro exemplo. Eu estava falando para vocês agora há pouco do Porto de Paranaguá. O segundo maior porto do Brasil. Nós temos um tributo, um imposto, que foi criado lá na década de 40, que diz que toda importação que se chega através do Porto de Paranaguá incide esse tributo, esse imposto. E o dinheiro que arrecadam através desse imposto, desse tributo, de toda a importação, vai lá para Brasília. Ora, mas o porto está aqui em Paranaguá.
A gente precisa melhorar a nossa infraestrutura logística, o acesso ao porto, a nossa nova Ferroeste, que é uma pauta que está parada, mas nós precisamos de dinheiro para fazer tudo isso. Então, por que esse imposto que incide sobre as importações do Porto de Paranaguá, o dinheiro não fica aqui no Paraná? Então, eu quero e vou propor um projeto de lei para que esse tributo que incide sobre as importações do Porto de Paranaguá, o dinheiro fica no Paraná. Primeiro ponto. Segundo ponto, daí é uma discussão um pouco mais ampla, a reforma do Pacto Federativo. A gente precisa rediscutir quanto cada estado manda e quanto cada estado recebe de volta de Brasília. Mas, para isso, a gente precisa de um presidente da República que tenha a perspectiva de enxugar a máquina pública, de reduzir o governo federal para aquilo que é de fato essencial. O Lula, quando voltou a esse terceiro mandato a ser presidente da República, criou, eu não me lembro o número exato, mas criou mais de 5 mil cargos comissionados. Então, o Lula inflou a máquina pública, fazendo com que o dinheiro de cada estado fique mais lá em Brasília e menos no seu estado. Então, nós precisamos, e é função primordial de um senador, debater a reforma do Pacto Federativo. Você me perguntou daí como eu pretendo fazer tudo isso, a articulação política. Olha, eu tenho 35 anos. Eu sei que minha lataria está um pouco antiga, já estou com a barba branca, cabelo branco, mas eu tenho 35 anos. Quem me acompanha, quem me conhece, sabe que eu sempre tive muita energia e dedicação para trabalhar. O estado do Paraná tem crescido, graças a Deus, graças ao povo do Paraná. Nossa produção agrícola está crescendo cada vez mais. O povo do Paraná trabalha pra caramba. E graças ao povo do Paraná, nosso estado é pujante hoje em dia. E nós precisamos ter essa mesma energia no Senado Federal. É com essa mesma energia que eu sempre tive como deputado que eu quero ser o senador mais jovem da história do Brasil. Com muito trabalho, com muita dedicação, com muita energia para rodar o estado do Paraná e para resolver os problemas do Paraná lá em Brasília. Vou pegar esse gancho da Emily. A gente precisa fazer essa avaliação e aí, inclusive, o seu candidato ao governo do estado hoje é um dos senadores, mas existe uma percepção da população assim de que a gente praticamente não tem senador hoje, né, deputado? A gente não consegue muito avançar e ter mesmo até contato com os 3 senadores do Paraná hoje, né? Como é que você avalia esses 3 mandatos e no que você já falou várias pautas que você vai se diferenciar, mas a juventude também ajuda, né? Ajuda. Ajuda porque eu tenho energia, disposição, não tenho preguiça de trabalhar e quem me acompanha nesses últimos 8 anos sabe que quando eu não estou em Brasília, eu estou no interior rodando o estado, conversando com a população, com as lideranças políticas, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, com a população como um todo. Isso que eu quero continuar fazendo. Porque o senador tem que representar o estado lá em Brasília, levar os problemas do estado para serem resolvidos lá em Brasília. E de fato, eu tenho um respeito pelos nossos senadores, tenho um respeito pela história de cada um deles, a história das pessoas precisa ser sempre respeitada, mas o que nós temos visto é que dos 3 senadores que o Paraná tem, assim como todos os estados que têm 3 senadores, mas hoje nós temos um, que é o senador Sérgio Moro, hoje candidato ao governo do estado. Os outros, infelizmente, não têm, no meu ponto de vista, eles não têm trabalhado no ritmo que o povo do Paraná espera. Porque o povo do Paraná trabalha muito. E como eu estava dizendo, graças ao povo do Paraná, nosso estado tem crescido economicamente. E é com essa mesma energia, com esse mesmo ritmo, que o povo do Paraná também espera que os seus representantes trabalhem lá em Brasília. Então, não é nenhuma crítica à idade dessas pessoas. Mas a minha idade, os meus 35 anos, me permite dizer que eu tenho muita energia, muita disposição para trabalhar pelo Paraná e pelo Brasil. Algumas pessoas até dizem, Joyce, não, mas 35 anos é muito novo. Falei, olha, os políticos da velha guarda tiveram a oportunidade de ficar lá 20, 30 anos e não melhoraram a vida da população paranaense. Eu, com 35 anos, já fui vereador, já fui deputado 2 vezes. Na eleição passada, fui o 3º deputado mais votado do Paraná. E tenho a experiência, a competência e a energia e disposição para trabalhar pelo Paraná. Então, agora trazendo mais para a nossa região aqui, a região da Cantu, né, eu li nas suas pautas que você defende muito a duplicação da BR-277, que hoje é uma necessidade muito grande, né, tanto
para quem produz, né? Porque é a rota aqui até o Porto de Sim. Paranaguá, né? Uma das principais rotas do nosso estado. E isso é algo que realmente precisa para ontem, né? Essa duplicação. Mas fora isso, o que você pretende fazer lá no Senado para representar a nossa região aqui, a nossa região que precisa tanto de um olhar especial, já que nós temos o menor IDH do estado, né? Então, o que você pretende, né? E que compromisso você faz com a região da Cantu para que fortaleça essa região? Segundo o menor IDH? Né? Olha, Emily, você disse uma pauta de infraestrutura que é de urgência e importância máxima, que é a duplicação da 277. Uma pauta que se discute há mais de 30 anos no Paraná e nunca foi tirada do papel. Que é justamente uma das principais rotas logísticas do estado do Paraná, que levam não só cada um de nós para Curitiba e para outras regiões, mas escoa a nossa produção para o Porto de Paranaguá, gente. Acho que é a principal rodovia, né? Com certeza. É a única que não é duplicada. Exato. Então, assim, isso tem que ser desenrolado. Não dá para a gente ficar discutindo, e se discute, e faz audiência pública, e consulta um, consulta outro. Tem que fazer, chega de discussão. A duplicação tem que sair do papel. Assim como o projeto da Nova Ferroeste, que vai nos ajudar na infraestrutura logística, porque tira boa parte dos caminhões das estradas, em especial da 277, e joga para os trilhos do trem, como todos os países modernos fazem. A Nova Ferroeste está tendo audiências públicas também, de novo agora, né, mas meramente eleitoreira, porque o governo Lula teve 4 anos para fazer essas audiências públicas, para resolver e fazer a Nova Ferroeste. Não fizeram, estão fazendo agora, no período eleitoral, só para dizer que estão fazendo alguma coisa. A Nova Ferroeste precisa sair do papel. Agora, em especial aqui na Cantu, o que eu vejo que a região da Cantu mais precisa é desenvolvimento regional. A gente precisa de uma série de fatores para atrair indústrias, empresas, para que os nossos jovens não queiram sair daqui para construir as suas vidas em outra região, em outro estado, até em outro país, como muitos jovens hoje têm feito. Muitos jovens não estão mais saindo do nosso estado do Paraná, estão indo para o Paraguai, estão indo para os Estados Unidos, estão indo para outros países. Então a gente precisa, com a infraestrutura logística, com a política de atração de indústrias e empresas, atrair essas indústrias e essas empresas para cá, para que a gente desenvolva regionalmente a região da Cantu, que é uma região com um potencial imenso para ser explorado. Uma região agrícola extremamente bem localizada, na região central do estado. Nós estamos do lado da região oeste, com uma produção agrícola imensa. Nós estamos no caminho para a região do Porto de Paranaguá, através da 277. Nós temos a segunda maior bacia leiteira do estado aqui. Então, a segunda maior bacia leiteira. Nós precisamos atrair indústrias e isso você não tem segredo. Você faz com infraestrutura, com políticas de incentivo à atração de indústrias e empresas para cá e se aproveitando, inclusive, da posição geograficamente da região, a gente tem que ter um porto seco, a gente tem que ter indústrias e empresas que ajudem ou que trabalhem no escoamento dessas produções, das nossas produções agrícolas até o porto. Agora, isso tudo precisa ser pensado e planejado, né? E o que tem faltado, no meu ponto de vista, aqui na região da Cantu, para que isso saia do papel, são políticos que tenham a capacidade e energia para falar: essas são as pautas da região da Cantu. Então, vamos pegar as pautas debaixo do braço, vamos nos ministérios, vamos no governo federal, vamos no governo estadual e façam um trabalho efetivo para que isso saia do papel. Porque senão o tempo passa e as coisas permanecem as mesmas. E a gente não tem resultados diferentes agindo da mesma maneira. Sim. Deputado, você, mesmo sem ter uma ligação maior, uma votação mais expressiva aqui na Cantu, em Laranjeiras, entrou em 2020, se eu não me engano, 22, com um projeto para a emancipação, para o desmembramento da UFES, a UFES do Paraná ficar para o Paraná, Isso. Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, né? Acho que esse projeto teve 2 audiências públicas e está parado. Sim. E eu não sei se ele já foi engavetado, mas me parece que você já tem esse olhar para Cantu, Sim. até pela ligação com o Jornal Correio, com vários da cidade. Então você fala com propriedade, né? Não é só de falar, você já fez antes de falar.
Essa industrialização, esse trabalho, também passa pela mão de obra especializada, Com certeza. e aí as universidades têm esse papel. Então, como é que está isso? E você assumiria um compromisso de vir pelo menos uma vez por ano aqui para a região prestar contas do mandato? Porque eu acho que a gente brinca que época de eleição todo mundo aparece. É verdade. Né? E só volta daqui 4 anos. No caso do vezes. senador, 8 anos, né? Ou 8 anos, pior. Joyce, essa história da UFS, do meu projeto de lei, ela é curiosa. Porque quando eu fiz esse projeto de lei, porque a reitoria da UFS, aqui de Laranjeiras, é Chapecó. O que para mim não faz sentido nenhum. Chapecó está longe. Por que a nossa universidade é vinculada a Chapecó? Então eu fiz um projeto de lei para desmembrar, para que a universidade aqui de Laranjeiras do Sul seja uma reitoria própria. Tenha autonomia. Laranjeiras e Realeza. São os campos. Isso. E seja desvinculado, então, da reitoria de Chapecó. Quando eu fiz isso, o pessoal aqui da região de Laranjeiras do Sul, inclusive da própria universidade, adoraram. E o pessoal de Santa Catarina, meu telefone virou um inferno. Todo mundo liga, pelo amor de Deus, Felipe, não faça isso. Mas olha, eu fui presidente do Diretório Central dos Estudantes quando eu estava na universidade, em 2012. Eu me formei em Direito, entrei na faculdade em 2010, me formei em 2014. Em 2012 eu me elegi presidente do Diretório dos Estudantes. E eu acho que graças ao movimento estudantil, eu tenho a visão de que as universidades, elas não podem se fechar entre elas. A universidade é feita de um tripé. E um dos principais tripés, graduação, pós-graduação e o diálogo com a sociedade. Pesquisa e extensão. Pesquisa e extensão. E eu acho que a pesquisa e extensão, hoje, não é demérito nem a graduação, nem a pós-graduação. Mas a pesquisa e extensão, ao longo dos últimos anos, ficaram esquecidas. Não só aqui, mas no Brasil inteiro. As universidades têm que ter um papel de diálogo constante com a região em que ela está. Eu cito exemplos. A Universidade Estadual de Londrina, universidade que eu me formei. Nós tínhamos ali, temos ainda, cursos que ingressam 8 alunos quando passam no vestibular, chegam no 4º ano da faculdade e não tem mais nenhum. Faz sentido o poder público gastar dinheiro com aquele curso que não tem demanda? Ou faz mais sentido para Londrina, que nós temos, por exemplo, a Tata, a maior empresa de tecnologia da Índia, que está aqui, que se instalou lá em Londrina, e que precisa de mão de obra qualificada. Não seria melhor a Universidade Estadual de Londrina gastar melhor o seu dinheiro criando cursos de engenharia da computação, engenharia de software? Ou seja, o que eu quero dizer? A universidade precisa atender às demandas da região em que ela está. Isso se faz através do diálogo constante da universidade pública com o setor produtivo de cada região, com as lideranças políticas de cada região. E por isso que para mim não faz sentido nenhum a UFS ser vinculada a Chapecó, porque Chapecó, com todo o respeito que tem a Santa Catarina, não sabe qual que é a realidade da região da Cantu, não sabe qual que são as demandas da região da Cantu, não sabe as empresas que temos aqui se estão precisando de mão de obra qualificada ou não de um determinado curso. Né? Então, eu sempre tive esse olhar em relação às universidades, defendo isso e quero continuar trabalhando para que a nossa Universidade Federal aqui de Laranjeiras do Sul e Realeza tenham vida própria e não sejam vinculadas a Chapecó. Muito bem. E você falou, né, isso está totalmente ligado ao desenvolvimento regional. Totalmente. É, E a mão de- autonomia também, né? Hoje Sim. a UFES não pode comprar um parafuso em É. Laranjeiras do Sul que não venha de Chapecó. Sim, porque uma grande indústria, uma grande empresa, quando vai querer se instalar aqui, uma das principais questões que vão ver, temos mão de obra? Se não temos, temos o ambiente através das universidades para se criar essa mão de obra? Se não tem nenhum requisito nem outro, a indústria não vai vir para cá, vai para outra região. Perfeito. Felipe, a tua trajetória como estudante e graduado e também entendido aí do caminho da universidade também, imagino que você esteja tendo um papel preponderante e ajudando a construir o plano de governo do seu candidato. Você quer falar um pouquinho para nós como é que está pensado essa estratégia do Estado e se todas essas questões que você domina tão bem estão contempladas lá? Estão contempladas no plano de governo. É claro que o plano de governo ela é mais uma carta de intenções do que propriamente aquilo que vai ser feito. Porque
eventualmente, aquilo que nós precisamos hoje não é necessariamente aquilo que vai se precisar daqui 2, 3 anos. Então, um governo, ele muda as suas prioridades conforme a demanda do Estado. Né? Então, eu ajudei, sim, na construção do plano de governo do nosso candidato Sérgio Moro. Tenho a convicção de que ele pode fazer muito mais pelo Estado do Paraná. O PL foi um dos maiores parceiros do governador Ratinho Júnior ao longo desses últimos 8 anos. E eu digo isso com muita propriedade, porque o PL e o PSD do governador Ratinho Júnior administram juntos mais de 20 cidades pelo Estado do Paraná, grandes cidades, graças a essa parceria que nós fizemos. Né? E como o Moro tem dito, quer dar seguimento aos bons projetos do Ratinho, mas em outros tantos nós queremos dar uma outra visão ou então buscar aprimorar cada um desses projetos. O Moro tem dito muito da tabela SUS paranaense, que ele se inspirou na gestão do Tarcísio. O SUS paga uma miséria para os médicos que recebem do SUS. Isso faz com que boa parte dos médicos, depois de um tempo, não queiram mais atender SUS. Vão para os planos de saúde ou vão para o particular. Então, isso aumenta as filas, porque gera uma deficiência de mão de obra de médicos para atendimento do SUS. Qual foi a solução encontrada pelo Tarcísio em São Paulo? Suplementar a tabela SUS com aquilo que ele denominou tabela SUS paulista. E o Moro já se comprometeu, está no plano de governo, inclusive, em fazer a tabela SUS paranaense, para que a gente comece a zerar essas filas de atendimento, de cirurgias eletivas e de todo atendimento do SUS. Na educação, o Moro também tem dito muito sobre isso, porque ele também é filho de professores. O pai dele já é falecido, mas foi professor da Universidade Estadual de Maringá, UEM, por muitos anos, do curso de Geografia. Então, ele tem falado muito sobre o aspecto educacional. Nunca conversei com ele especificamente sobre essa minha visão que eu tenho da universidade, mas eu acho que é inevitável que as universidades dialoguem com a realidade local. Né? É algo que eu quero também, se ele for eleito governador, ajudá-lo a construir, porque é claro que existe todo o debate da autonomia universitária, das universidades, ninguém quer mexer nisso. A autonomia universitária está prevista na Constituição Federal. O que eu acho é que as universidades, como um todo, têm que dialogar cada vez mais com as demandas de cada região. Né? Então, da sociedade. Né? Porque isso potencializa a região. Com certeza. Né? Então, o plano de governo do Moro está muito bem feito. Felipe, primeiro nós temos um pedido. Se a Tata Motors quiser outra filial no estado, a Cantu está à disposição. Muito bem. Seria uma honra ajudar a definir aí a estrutura para eles, acho que para nós também. Aliás, se me permite, posso te cortar? Por favor. Você me pediu para fazer um compromisso de vir aqui pelo menos uma vez por ano e eu me enrolei na resposta das universidades e não respondi. Faço esse compromisso. Não só uma vez por ano, mas se puder estar mais, no mínimo uma vez por ano. Perfeito, vamos gravar isso, hein? E me cobrar depois. Então, esse é um pedido que a gente fala, né? Assim como a gente... nós temos as nossas autoridades, os prefeitos, mas a gente também sempre convida as empresas para vir conhecer o potencial e aquilo que pode agregar, porque logisticamente nós somos muito bem localizados. Então, eu acho que nós somos a próxima fronteira industrial aí, e como você lembrou muito bem, não só uma indústria pesada, mas a nanoindústria, a indústria do turismo, né? Eu não tenho dúvida que nós somos a bola da vez aí no governo. Concordo contigo. Deputado, a eleição para o Senado é uma eleição duríssima, disputadíssima, e você também acompanha muito de perto, eu sei que você é do núcleo duro na eleição nacional, que tem o Flávio Bolsonaro como candidato. Então, se eleger ou se não se eleger, mas se você não for eleito senador, como é que é o teu papel aí nesse cenário nacional? Nós podemos sonhar com o ministério aí? Conta pra gente. Eu estou muito animado com a campanha do Flávio. O Flávio, nesses últimos dias, retomou o seu crescimento. Se a gente pegar as pesquisas, o Lula não consegue reduzir a sua rejeição. Ele pode tentar de tudo, né? Como ele tem tentado ao longo desses últimos meses, mas a rejeição do Lula continua sempre no mesmo patamar. E no final das contas, essa eleição vai ser mais sobre o Lula do que sobre qualquer outro candidato. Porque, por uma simples razão, o povo está sentindo no bolso, gente. Aquilo que se comprava, se você pegasse R$500 há 2, 3, 4 anos atrás e fosse no supermercado, você não compra mais metade daquilo que você comprava 4 anos atrás. Fazia tempo que eu não ia no supermercado, né? Aí, esses dias eu estava em Londrina,
Eu tenho 4 crianças. O Bento, o Davi, o José e a Lúcia Maria. A Lúcia Maria vai fazer 1 aninho agora. Então eu acordei no domingo de manhã com os 3 moleques em cima de mim. Né? Daí eu falei, criançada, vamos acordar, vamos no supermercado, vamos comprar pão, fazer as compras da semana. Fazia tempo que eu não ia no supermercado. Gente, eu fiquei impressionado. Eu comprei pão, presunto, queijo, requeijão, frango assado pra gente almoçar, arroz, feijão. Deu quase R$1.000. Então, o custo de vida, em especial dos alimentos, é algo que todo mundo está sentindo. Então, eu estou muito animado com a campanha do Flávio. Acho que o Flávio tem tudo para ganhar a eleição. E aqui no Paraná, né, a gente está coordenando a campanha dele. E eu estou animado porque até na Quest, contratada pela Globo, o Paraná é um dos estados em que o Flávio tem a maior aprovação ou intenção de voto de todos os outros estados do Brasil. Né? Então, nós vamos derrotar o PT, não tenho a menor dúvida disso. E esse é o primeiro passo para a gente começar a construir um caminho de prosperidade para o Brasil inteiro. Agora, essa questão de ministério e tudo mais, eu sei. Né? Do futuro, Deus sabe. Muito bem. Emily, vamos nos despedir. Sim. E convido o deputado para fazer pedir o voto aí para o nosso eleitor. Isso, a Câmara aqui é toda sua, deputado, né, as suas considerações e falar com os seus eleitores. Em primeiro lugar, Emily e Joyce, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Mas quero me dirigir também ao povo do Paraná, em especial aqui da nossa região da Cantu, dizer que chegou a hora de nós decidirmos qual Paraná e qual Brasil nós queremos. Qual Paraná nós queremos ser representado lá em Brasília. Como eu estava dizendo, tenho 35 anos, tenho energia, tenho disposição, quero ser senador. Não só por ser senador, mas para continuar o trabalho que eu sempre fiz, com muita garra, com muita determinação, trabalhando pelo Paraná e lutando pelo Brasil. E também é hora de nós decidirmos que futuro nós queremos deixar para os nossos filhos e netos. Eu não quero, quando os meus filhos estiverem mais velhos, ter a preocupação deles saírem da minha casa e não mais voltarem. Eu quero mudar o Brasil. Eu quero deixar um Brasil melhor para os meus filhos e para os nossos netos. E é isso que eu sempre fiz e quero continuar fazendo, se Deus quiser, no Senado Federal, contando com a ajuda de cada um de vocês. Obrigado. Obrigada, Felipe. Boa sorte na Obrigado. sua campanha. E a gente volta com o Podcor na próxima semana. Um abraço. Podcor, o podcast do Correio do Povo do Paraná.